Oi, eu sou a Lari e hoje a gente vai gravar o nosso tutorial do nosso colete de outono e eu tô bem empolgada para ver o resultado de todas vocês. Para esse colete a gente vai utilizar o fio Hobby da Círculo. Eu estou aqui com 4 novelos, eu vou utilizar a agulha 4,5 e se você for usar outro tipo de fio, eu recomendo você usar a agulha que ele indica aqui no rótulo. Eu vou fazer um modelo nas minhas medidas, que é entre M ou G. E nós vamos utilizar também uma tesoura e uma fita métrica. Eu vou usar a cor marrom, mas vocês podem escolher a cor que vocês quiserem. E se vocês forem tentar em outro tipo de fio, eu peço que vocês façam uma amostrinha primeiro com o ponto, para ver se vai dar certo e para não dar nada errado. Mas essa receita é facilmente adaptada para outros tipos de fio também. Todos os materiais que eu estou utilizando, tanto a agulha quanto os fios, são da Cirandinha Aviamentos. Se você precisa de materiais ou quiser comprar iguais aos meus, eu recomendo muito você dar uma olhadinha na loja e comprar também por lá, porque é super confiável, chega rápido e elas enviam para o Brasil inteiro. Agora um recadinho bem rapidinho para vocês. Eu tô fazendo essa peça aqui para uso próprio, eu não faço crochê para vender, mas eu sei que muitas de vocês fazem para fora e eu também sei que muita gente tem dificuldade com fazer precificação de peças de forma justa, catalogação de produtos, dificuldade com manter contato com o cliente, fica perdido com mensagens e estoque de materiais. E por isso eu vim recomendar para vocês uma plataforma nova no mercado, muito bom para artesãs no geral, que é o Ontelier, que é um site que resolve tudo isso para você em um lugar só. Ele tem um plano gratuito que já dá para você testar a maioria das funcionalidades, mas o plano pago vale muito a pena também, porque é um valor super em conta, o mesmo preço que você paga em 2 novelos por mês, e ele te dá várias funcionalidades muito interessantes, principalmente se você faz crochê para vender. Inclusive, uma delas é criar uma loja virtual super bonita. É só você cadastrar os seus produtos de forma muito fácil e depois ele já cria a loja para você automaticamente. Você só copia o link e manda para os seus clientes. Eu vou deixar o link aqui na descrição, vale super a pena você clicar e dar uma olhadinha para ver se te interessa. E caso você tenha se interessado, você pode usar o cupom LARI10 para ganhar 10% de desconto, que inclusive é cumulativo com os descontos que já tem no site. É isso, voltamos para o tutorial. Então vamos começar a nossa receita. Eu vou começar fazendo um nó corrediço. É só você fazer um nó normal para você conseguir inserir a agulha. E agora podemos começar. Eu vou começar fazendo o tanto de correntinha. A gente vai começar fazendo correntinhas e essas correntinhas têm que ter o comprimento que vão do comprimento do seu colete até a sua axila. Nosso colete ele é construído de lateral a lateral, ou seja, os pontos são feitos na vertical. Então a gente vai começar fazendo correntinhas do comprimento da primeira lateral, que vai da barra até a axila. Nesse colete, a gente vai fazer já a barra junto com a parte da frente. Você não vai precisar fazer uma barra separada para costurar depois, para facilitar o processo. Então, eu vou fazer as correntinhas aqui que vão da barra até a altura da minha axila. Esse daqui é para o meu tamanho, como eu falei, vai ser entre M e G. Então, você faz um tanto de correntinhas que você acha mais ou menos e mede no teu próprio corpo se tá bom. E pra mim já tá bom esse comprimento. Aqui estão as minhas correntinhas, eu vou medir quanto que deu pra ajudar vocês. A minha deu 21,5 mais ou menos, entre 21,5 e 22 centímetros. Então, pra vocês entenderem, essa aqui é a lateral do colete. Depois a gente vai fazer aqui a cava, até chegar do outro lado. Vai fazer também aqui uma baixa pro pescoço, a outra cava, até chegar aqui do outro lado. E essa é a parte da frente. E aqui eu já tô incluindo também a barra. Até aqui vai ser a minha barra, que eu vou considerar 8 correntinhas. Então, considere já o comprimento total, certo? Desde o comprimento até a sua axila. Eu fiz 30 correntinhas e mais 8 para barra. Faça sempre em múltiplo de 5, certo? Então, eu tive que fazer 30. Quando eu medi 28 estava bom, mas aí eu fiz mais 2 para fechar no 30 e a gente conseguir fazer o ponto certinho, o nosso padrão. Então agora a gente vai começar a nossa primeira carreira. Os nossos primeiros pontos são pontos baixos. Então eu vou fazer mais uma correntinha, só para subir para a primeira carreira. E aqui na segunda correntinha eu vou colocar a minha agulha e vou começar fazendo o primeiro ponto baixo.
Agora eu vou fazer mais 4 pontos baixos em sequência. Segundo ponto baixo. Terceiro. Quarto. Quinto ponto baixo. Temos 5 pontos. E agora, para formar aquele efeito de ondinhas, nós vamos começar a fazer pontos altos. Então, vamos fazer 5 pontos altos em sequência. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vocês já conseguem perceber que a carreira subiu, né? E agora a gente vai descer de volta, fazendo 5 pontos baixos novamente. Próximo ponto, um ponto baixo. E mais 4. Temos 5 pontos baixos. E aqui vocês já conseguem perceber que as ondinhas já começaram a se formar, né? A gente vai seguir assim até faltarem apenas 8 pontos na correntinha, que são os 8 pontos que a gente vai reservar para nossa barra, e eu vou explicar para vocês depois. Então agora vamos fazer mais 5 pontos altos para subir. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora, novamente, 5 pontos baixos para descer. 1, 2, 3, 4, 5. E agora, para finalizar, mais 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. E agora vocês vão perceber que ficaram aqui 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que são as correntinhas que a gente vai fazer a nossa barra. Para fazer a barra, a gente vai fazer pontos baixos pegando pela alça de trás. Como aqui é correntinha, só tem uma alça. Então, a gente vai fazer 8 pontos baixos normais. Primeiro ponto baixo da barra. E vamos fazendo os 8 até chegar no final da carreira. Gente, na verdade vai ficar com 7 pontos aqui na barra, tá? Mas não tem problema, o número de pontos você pode deixar mais ou deixar menos de acordo com a largura que você quer a barra do seu colete. Se você quer mais longa, você deixa mais pontos. Se você quer mais curta, você deixa menos pontos. Tudo bem? Então a minha vai ficar com 7 pontos. E agora a gente vai começar a nossa segunda carreira. Para a segunda carreira, vamos subir uma correntinha, vira o trabalho. E agora a gente vai começar a fazer sempre pegando pela alça de trás. Nós vamos começar fazendo os pontos baixos da barra. A barra sempre vai ser ponto baixo pegando pela alça de trás, que é essa alça que fica aqui. Então, eu vou começar aqui por essa primeira, pegando, vou fazer um ponto baixo na alça de trás. E assim eu vou fazer 7 pontos baixos pela alça de trás. 3, 4, 5, 6 e 7.
E agora vocês percebem que começa aqui a carreira de pontos altos. A gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto nessa segunda carreira, pegando também pela alça de trás. Então, eu vou fazer aqui um ponto alto, pegando só a alça de trás. E assim eu faço 5 pontos altos novamente. Então, mais 4. Esse é o segundo. Terceiro. Quarto. E quinto ponto alto pela alça de trás. Agora começam os pontos baixos, então a gente vai começar ponto baixo também. Mais 5 pontos baixos, pegando só a alça de trás. E 5. Agora 5 pontos altos novamente pela alça de trás. 1, 2, 3, 4, 5. Pontos baixos novamente. E assim vai até o final. E aqui temos pronta a nossa segunda carreira. Já dá para ver bem as ondinhas do trabalho. E aqui, a partir da terceira carreira, vai começar a dar para ver a trancinha por cima, porque quando a gente pega pela alça de trás, ele fica com o relevinho aqui, bem bonito. Agora vamos para a nossa terceira carreira. Nossa terceira carreira vai ser ao contrário. Então, onde temos pontos baixos, vamos fazer pontos altos. E onde temos pontos altos, vamos fazer pontos baixos. Ou seja, aqui nós vamos começar com pontos altos. Só que na barra, que vai continuar sendo pontos baixos, ok? Então, vamos fazer aqui 3 correntinhas. Virar o nosso trabalho. Essas 3 correntinhas são consideradas o nosso primeiro ponto alto. Então, vamos fazer o segundo ponto alto, pegando sempre pela alça de trás. Nosso trabalho inteiro vai ser assim agora, tá? Sempre pela alça de trás. 3. 4. 5 pontos altos. E agora, vamos fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E vamos seguir assim até chegar aqui na barra. E quando chegar na barra, vamos fazer apenas pontos baixos sempre, ok? Sempre pela alça de trás também. Então, eu vou fazer meus pontos até aqui, a barra, e aí eu volto para continuar com vocês. Pronto, gente, eu cheguei aqui na parte da barra, fiz a minha terceira carreira, e agora aqui na parte da barra, eu vou fazer 7 pontos baixos, e você faz o número de pontos que tem na sua barra, sempre pegando pela alça de trás também, até o final da carreira daí. Agora vamos para a nossa quarta carreira. Como estamos na barra, fazemos uma correntinha para subir, vira o trabalho. E agora, na quarta carreira, eu vou seguir novamente ponto baixo em cima de ponto baixo, ponto alto em cima de ponto alto, certo? Vão ser sempre 2 carreiras de ponto sobre ponto, e aí na terceira você inverte. Então, eu vou fazer agora toda a minha carreira com ponto sobre ponto, até chegar aqui. E aí, aqui no final, eu vou voltar, porque a gente vai começar a fazer o nosso primeiro aumento da cava. Pronto, gente, finalizei a nossa quarta carreira. Esse daqui é o avesso, tá? O direito, vocês podem ver. Olha como fica lindo esse ponto. Com esse relevo aqui em onda. Bem bonito, né? Então, aqui, no final da quarta carreira, a gente vai começar a fazer os aumentos da cava. Para vocês conseguirem enxergar melhor, aqui é o lado do nosso colete, a lateral, certo? E aqui é a axila. Então, a gente vai começar a fazer esse movimento aqui para conseguir ter a abertura do braço.
E para isso, a gente vai fazer 2 pontos a mais aqui nessa carreira. Como que a gente vai fazer isso? Vou fazer 3 correntinhas, vira. E aqui na quinta carreira, nas carreiras ímpares, vocês sempre vão fazer ao contrário, né? Ponto baixo em cima de ponto alto e ponto alto em cima de ponto baixo. Então, aqui a gente fez 3 correntinhas a mais. E a partir da minha segunda correntinha, eu vou começar a fazer, eu vou fazer aqui 2 pontos altos. Então, 1. E 2. E assim, nós adicionamos 2 pontos na nossa fileira. E a partir daqui, eu vou continuar normalmente. Como essa é uma carreira ímpar, a gente vai fazer ao contrário, né? Então, é ponto baixo em cima de ponto alto. Então, como aqui a carreira de baixo tem pontos altos, na carreira de cima eu vou fazer pontos baixos. Então, eu vou fazer agora 5 pontos baixos. E agora eu termino essa carreira aqui normalmente até o final. Não esqueçam sempre da barra, de fazer na barra sempre pontos baixos pela alça de trás. E daí, depois que eu terminar essa carreira, eu volto com vocês. Terminei a nossa quinta carreira. E agora a nossa sexta carreira, a gente vai fazer normal até aqui o final, contando também esses 2 pontos. Então, eu vou fazer aqui a barra e aqui vai ser uma carreira de ponto sobre ponto até o final. Tô aqui fazendo os meus últimos pontos baixos e aí eu resolvi mostrar para vocês, antes desse aumento aqui, eu faço os 5 pontos baixos normalmente. E aqui tem 2 pontos altos, né? Então, em cima deles eu vou fazer 2 pontos altos. Não segue fazendo ponto baixo, segue o padrão normal, tá? E assim a gente termina a nossa sexta carreira. Para vocês perceberem como que tá ficando. Aqui nós temos a lateral e começou a fazer essa curvinha aqui para subir a cava. Então, aqui na sexta carreira, nós vamos fazer novamente 2 pontos a mais para subir mais uma escadinha, certo? E aí nós voltamos e voltamos por ela novamente. E assim vai crescendo o nosso colete e formando a nossa curvinha da cava. Ela não vai ficar uma curvinha perfeita, mas não tem problema, porque depois a gente vai vir fazendo o acabamento, mais uma barrinha aqui da manga, tá bom? Então, não se preocupem com isso. Então, aqui no final da sexta fileira, a gente vai fazer novamente aquelas 3 correntinhas para fazer mais um aumento. 3 correntinhas, vira. E agora nós vamos para a sétima fileira. A sétima fileira é um número ímpar. Então, a gente tem que fazer ao contrário. Como aqui temos pontos altos no aumento, nós vamos fazer pontos baixos. Para depois formar a ondinha aqui quando começa os nossos pontos baixos. Então, na sétima fileira, nós vamos começar com pontos baixos. Então, aqui na nossa segunda correntinha, vamos fazer o nosso primeiro ponto baixo. E o segundo ponto baixo do aumento. E a partir daqui, a gente faz mais 2 pontos baixos, porque como é o contrário, aqui a gente tem 2 pontos altos de aumento, então a gente tem que fazer 2 pontos baixos em cima deles. Totalizando 4 pontos baixos de aumento. E agora, a gente vai voltar à nossa carreira normal, né? Fazendo 5 pontos altos, 5 pontos baixos, 5 pontos altos, assim até o final, até a barra, fazer a barra com pontos baixos pela alça de trás. Tá bom? Eu vou fazer então aqui a sétima carreira e eu volto para mostrar para vocês. Voltei com a sétima carreira pronta e vocês podem perceber que vai ficando essa escadinha, é para ficar assim mesmo, desse jeito. E agora a gente vai começar a oitava carreira, de baixo para cima, e essa carreira vai ter aumentos novamente, só que ao invés de 2 aumentos, ela vai ter bem mais aumentos, vão ser 26 correntinhas a mais.
E esses aumentos da carreira 8 são os aumentos equivalentes até o colete chegar na altura do seu ombro. Então, agora ele vai ficar com o comprimento total da barra até o ombro. Esse aumento eu vou fazer ele com um tamanho total de 18 centímetros. Então, vai ser 18 centímetros a mais que a gente vai ter nessa carreira. Então, agora eu vou fazer a 8ª carreira completa até chegar na parte do aumento. E aí eu volto pra gente fazer juntos esse aumento até o ombro. Voltei com a carreira completa, só faltam a parte dos aumentos. E agora eu vou começar a fazer as correntinhas. Foram no total 26 correntinhas para totalizar os 18 centímetros que eu precisava. Agora vem uma parte um pouco mais chatinha, porque a nossa carreira começa de cima para baixo. Só que os nossos pontos precisam se encaixar com os pontos já existentes. Então, a gente vai precisar fazer uma contagem para saber que ponto que a gente tem que começar essa carreira. Se a tua peça estiver igual à minha, nós fizemos 4 aumentos, então a nossa última fileira terminou com 4 pontos altos. Então, é só a gente continuar contando como se essa carreira continuasse invisível. Por exemplo, temos 4 pontos altos no final dela. Teríamos mais um para completar. Depois teríamos 5 pontos baixos, depois 5 pontos altos, depois 5 pontos baixos. E assim a gente vai saber o que deveria ter na carreira posterior, que é a que a gente vai fazer agora. Mas se até aqui você está fazendo tudo exatamente igual a mim, você pode só copiar e vai dar tudo certo. Pelos meus cálculos, a gente tem que começar essa carreira com pontos baixos. Então, a gente vai fazer normalmente 5 pontos baixos, 5 pontos altos, 5 pontos baixos e assim por diante. E a carreira vai automaticamente se encaixar com o que já existe ali da peça. Acabei de terminar a nossa 11ª carreira e vocês podem ver que a nossa contagem deu certo. Os pontos se encaixaram certinho aqui. E agora, nós precisamos fazer aqui a parte do ombro. Vou virar para vocês entenderem melhor. A gente agora precisa fazer uma pequena parte reta, mais ou menos desse tamanho, que vai ser o ombro até chegar a parte do pescoço, que a gente vai começar a diminuir um pouquinho. Nessa parte do ombro, a gente precisa fazer mais ou menos 6 centímetros. Então, eu vou fazer mais 5 carreiras aqui pro lado, totalizando 6 carreiras pro ombro. Então, eu vou fazer essa parte e daqui a pouco eu volto com vocês com isso daqui já feito pra gente começar a fazer as diminuições do pescoço. Voltei, então, com a nossa largura do ombro pronta. Gente, o meu ombro aqui ficou com 5 carreiras, tá? Eu acabei não fazendo 6, fiz 5, deu um total de entre 5 e 6 centímetros e eu achei que já tava bom. Se você quiser fazer mais uma carreira, pode fazer, não tem problema. Mas eu achei que assim já tava o suficiente. Então, vamos continuar. E agora, nós vamos começar a fazer as diminuições para o pescoço. Vai fazer mais ou menos esse movimento aqui, pra gente conseguir fazer o pescoço e chegar na outra lateral. E para isso, a gente precisa começar a próxima carreira. A próxima carreira é a 16ª. Pra gente conseguir diminuir daqui, a gente precisa começar ela por baixo. Por acaso, aqui eu vou começar mesmo por baixo, mas caso você não comece, faz uma finalização aqui, corta o fio e começa por aqui, tudo bem? A gente vai fazer uma diminuição aqui no final de mais ou menos 5 centímetros, que vai equivaler a mais ou menos 8 pontos, mas quando chegar aqui eu mostro pra vocês. Eu vou começar então a minha carreira normalmente e quando chegar aqui a gente retorna. Fiz a minha carreira completa e voltei aqui agora faltando 5 centímetros até a borda. E esse vai ser o espaço que a gente vai deixar sem ponto mesmo e já vamos partir para a próxima carreira. E assim tá feita a nossa primeira diminuição da gola. Agora nós vamos para a nossa 17ª carreira. É uma carreira ímpar, então é ao contrário da carreira anterior. Então eu vou fazer 3 correntes para subir. Vira o trabalho. E continuo a minha carreira normalmente até o final. Um detalhe importante é que aqui no final, como eu fiz as diminuições, ficou apenas 3 pontos baixos, não deu tempo de fazer até o 5º, mas não tem problema nenhum, tá? É só você considerar que tem que fazer na próxima carreira ao contrário. Então, eu vou fazer apenas 3 pontos altos em cima deles. E aqui onde já começa os pontos altos, eu já vou começar a fazer pontos baixos.
E aí começa a fazer 5 a partir daqui normalmente. E assim você pode seguir até o final da carreira normalmente. Agora, na carreira número 18, a gente vai subir daqui para fazer ela e vai novamente deixar uma diminuição aqui. Mas aqui a gente deixou um total de 5 centímetros, agora a gente vai deixar apenas 2 pontos de diminuição. Então, na carreira 18, a gente vai diminuir 2 pontos, vai parar ela aqui, 2 pontos antes de finalizar. Na 19, vai fazer ela regular, sem diminuição. Na 20, vai diminuir mais 2 pontos. E na 21, faz ela regular novamente. Então, a cada 2 carreiras, você vai diminuir 2 pontos. Você vai diminuir aqui na 18 e depois na 20. E aí na 21, quando você voltar fazendo ela sem diminuição, a gente volta aqui para continuar. Terminei então a minha última escadinha, ficamos no total com 4 escadinhas de 2 pontos de diminuição. Eu vou medir agora para vocês verem mais ou menos quanto que tá o meu trabalho até aqui. Mais ou menos 21 centímetros, entre 20 e 21. E agora nós vamos fazer carreiras retas. Vão ser 6 carreiras regulares retas para a gente formar essa parte aqui do pescoço, a parte do meio do colete. Então agora eu vou fazer 6 carreiras de ida e volta, e aí depois delas eu volto para mostrar aqui como ficou. Voltei depois de finalizar as 6 carreiras retas. Então, no total, a gente ficou com 8 carreiras retas aqui. Cuidado para não confundir, porque a gente já tinha feito essas 2 carreiras aqui, que eram a 4ª escadinha. Só que a partir delas, a gente fez mais 6. Então, no total, são 8 carreiras aqui retas, beleza? E a partir daqui, a parte mais difícil do colete já foi, que era o início. E agora vocês vão só espelhar tudo isso aqui. Então, a próxima carreira vai ser fazendo 2 pontos de aumento, como a gente fez aqui. Lembram que a gente fez as correntinhas? Agora a gente vai fazer 3 correntinhas para aumentar aqui e fazer 2 pontos de aumento. Aí a próxima carreira é regular, a próxima carreira mais 2 pontos de aumento, a próxima carreira é regular, a próxima mais 2 pontos de aumento, a próxima regular e a próxima mais esses 8 pontos de aumento para finalizar. Faz o ombro como a gente fez aqui, volta. E aqui, em vez de fazer aumentos, como a gente fez no início, serão diminuições. E aí você pode ir dobrando o seu trabalho para conferir se ele tá tudo alinhadinho. E lembrando que a metade do colete é exatamente aqui, ó. A gente já fez mais um pouquinho do que a metade. Porque agora a gente já vai começar a subir. Vocês não precisam espelhar essa linha reta, ela já tá espelhada aqui nessas 4 carreiras. Então, são 4 carreiras de espelhamento dessas aqui. Agora, a gente vai começar a espelhar as subidas. Então, agora eu vou terminar aqui a outra metade da parte da frente do colete. E depois a gente volta para fazer juntos toda a parte de trás, que é praticamente igual. Só vai mudar um pouquinho aqui, mas a gente vê depois. Quando você terminar a parte da frente, ela vai ficar mais ou menos desse jeito. E agora, para fazer a parte de trás, você vai repetir exatamente o mesmo processo, exceto por uma única diferença. Na hora de fazer as diminuições do pescoço, ao invés de diminuir 8 pontos, você vai diminuir apenas 4. E agora eu vou voltar com a frente e as costas do colete já prontas para a gente finalizar. Oi, gente! Voltei com a frente e o verso da nossa peça prontos, no caso frente e costas, né? E agora eu vou arrematar esses fiozinhos que ficaram e vamos fazer a costura. A costura vai ser aqui nas laterais e aqui nessa parte de cima do ombro. Só essa parte aqui e essa parte aqui dos 2 lados, tá? Aqui, aqui, aqui e aqui. E aí vai ficar um buraco aqui pra manga, pro pescoço. E aqui na parte de baixo também vai ficar um buraco. Então, eu vou arrematar e daí eu volto aqui fazer as costuras com vocês. Agora, gente, eu vou pegar a agulha de tapeçaria e o mesmo fio que eu usei para fazer o colete para costurar os lados.
Agora eu vou virar o meu colete do avesso. Eu vou marcar aqui, vou segurar essas duas pontas e vou virar ele do avesso para eu costurar assim, que vai ficar mais bonito depois no acabamento. Mas você pode costurar da forma que você achar melhor. Pode ser com ponto baixíssimo, também fica bem bonito, bem discreto. O importante é você pegar aqui desde a pontinha, primeiro ponto, até o último ponto. Costurado os dois ombros e as duas laterais, agora a gente pode desvirar do avesso para o lado certo. E o nosso colete está quase pronto. Agora só falta a gente fazer aqui a parte da manga e do pescoço, que vai ser mais ou menos parecido com esse ponto aqui da barra que a gente fez, mas vai ter algumas diminuições que vai ser necessário uma atençãozinha aqui. Então vamos começar essa parte agora. Aqui eu tive um pequeno problema técnico, eu perdi a primeira gravação que eu fiz ensinando a fazer a primeira parte da manga. Então eu vou utilizar outro tutorial que utiliza a mesma técnica e vou explicar para vocês como que funciona. A primeira coisa que você vai fazer é inserir a agulha no buraco que fica logo abaixo do braço, ali embaixo da axila, no ponto mais escondido do braço, que é onde vai ficar a costura da manga. Aí você faz um nó corrediço, puxa esse nó pela sua agulha e vai fazer 6 correntinhas nesse espaço. Aí a gente vai fazer exatamente o mesmo ponto que a gente fez na barra. A gente vai fazer mais uma correntinha para subir e volta fazendo pontos baixos. Serão 6 pontos baixos no total até chegar até o final das correntinhas. Depois que você chega até o final, você faz um ponto baixíssimo no seu colete para unir essa faixa e deixar ela bem presa no colete. Agora, ao invés de retornar fazendo a próxima carreira para cima, a gente precisa fazer 3 pontos baixíssimos juntos no colete para começar a fazer as diminuições. Então, você vai inserir a sua agulha um pouco para a esquerda do último ponto baixíssimo que você fez e vai puxar uma laçada. Ali do lado esquerdo, você vai perceber que tem a escadinha que a gente fez, os aumentos e diminuições do colete. Essa escadinha que você precisa inserir a sua agulha mais uma vez. Então, você insere na lateral da escadinha, puxa mais uma laçada e depois insere novamente sua agulha um pouco mais para cima da escadinha e puxa mais uma laçada, ficando no total com 4 laçadas na agulha. E agora você pode puxar a sua última laçada dentre todas elas e ficar com uma só. E agora sim a gente vai virar o trabalho e voltar para nossa carreira de pontos baixos lá do ponto barra. Você faz pontos baixos até o final da carreira, faz uma correntinha para subir, vira o trabalho e retorna normalmente até chegar à base do colete de novo. E agora voltando à programação normal, quando você termina de voltar a carreira, você novamente conecta ela ao colete com um ponto baixíssimo e faz 3 pontos baixíssimos juntos ali na escadinha para fazer as diminuições.
O 4, puxa dentre todos. Virou. E aí você vai seguir fazendo isso até você terminar a nossa manga e a nossa parte do pescoço. A única diferença é que quando você sair da escadinha, quando você parar de diminuir a escadinha e se tornar uma linha reta, você pode fazer apenas 2 pontos baixíssimos juntos, não precisam ser mais 3. Só faz 3 na escadinha e na linha reta faz 2. E aí vocês podem ir vendo que vai se formando a nossa manguinha. E a partir daqui é só vocês seguirem esse mesmo padrão, sendo que quando for linha reta, assim, vocês fazem 2 pontos baixíssimos juntos. E quando for subida, como vai ser novamente aqui no final, vocês fazem 3. Um aqui no início, um do lado e um aqui em cima, para ficar redondinho e bonitinho. E aí vai se formando a nossa manga bem bonitinha. E aí é só vocês fazerem assim nas 2 mangas e na gola. E eu vou fazer aqui e depois eu volto aqui para mostrar como ficou o nosso resultado final. Eu já fiz esse lado, já fiz esse lado. Agora só falta fazer a gola. E a gola é o mesmo esquema. Aqui onde é reto, você faz 2 pontos baixíssimos de cada vez. E aqui onde tem subida e descida, você faz 3, certo? Então eu vou finalizar a gola e volto aqui com a peça pronta para vocês. E ficou pronto o nosso colete. Espero que vocês tenham gostado do tutorial. Esse foi o meu primeiro tutorial, então espero que vocês tenham tido um pouco de paciência comigo. E espero que vocês tenham conseguido terminar o de vocês e que tenha ficado bonito. E se vocês fizeram essa receita, postem e me marquem no Instagram que eu vou repostar vocês lá no meu perfil. Beijo!